começar, eu aviso. Pode começar, Ronaldo. Tá certo, então, gente. Então, bom dia a todos e todas. A gente vai começar, então, mais uma reunião aberta do LIC, nosso grupo de pesquisa. Hoje tem um convidado especial, que é o Guilherme Felitti, e a gente convidou o Guilherme há umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu assisti uma entrevista dele na Globo News e eu achei que a abordagem que ele fez, a questão da autorregulação das plataformas, que era o tema que estava em pauta naquele momento, conversava bastante com questões que a gente vem discutindo aqui no âmbito do grupo de pesquisa. O Guilherme ele é programador e é dono do estúdio de análise de dados Novelo Data, e ele desenvolve pesquisa sobre tendências e comportamentos de brasileiros em comunidades digitais, e ele também mantém uma carreira de pesquisador independente. Depois eu vou querer que o Guilherme converse um pouco sobre como se dá essa trajetória de pesquisador independente. Ele possui mestrado em tecnologias, inteligência e design digital, né? Mestrado esse defendido na PUC de São Paulo, e também é graduado em jornalismo pela Casper Libero. Ele atuou ao longo de 15 anos como jornalista especializado em negócios, com foco em tecnologia e internet, e teve conteúdos publicados também em veículos como a Época, Negócios, Estado de São Paulo, super interessante, e foi colunista de tecnologia da CBN por 4 anos. E, Guilherme, nós somos aqui um grupo de pesquisa aqui na Unicinos, que é um programa de pós-graduação, programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação. É um programa, ele é, assim, muito bem avaliado, assim, no processo de avaliação da CAPES, é um programa nota 6 na área de comunicação, e a gente mantém aqui um grupo de pesquisa, que é esse, né, o Laboratório de Investigação de Ciberacontecimento, que é um grupo que existe formalmente desde 2013, mas a gente já vem desenvolvendo pesquisas com essa temática desde 2009, e esse grupo ele inicia a partir da percepção que a gente começa a ter, eu e colegas, e depois com o ingresso da Maria Clara, que é minha colega na liderança aqui do grupo, um entendimento de que começava a existir ainda no final dos anos 2000 acontecimentos que nos chamavam muita atenção pela sua natureza, que a gente entendia que tinha já especificidades muito vinculadas a uma constituição no âmbito das redes e plataformas digitais. A gente começou a fazer um acompanhamento desses acontecimentos, e por conta disso algumas séries de temáticas foram surgindo ao longo das nossas pesquisas, né, que envolvem pesquisas macros do grupo e pesquisas mais segmentadas através das orientações que a gente faz de iniciação científica, mestrado, doutorado, trabalhos de graduação, de conclusão de curso de graduação. E por conta disso, então, a gente, em uma das questões que começaram a nos interessar muitíssimo, a partir de 2016, sobretudo, 2016 em diante, é o problema da desinformação, que a gente começava a perceber como alguma coisa que começava a ganhar um corpo bem importante no meio desse ambiente todo de pesquisa que a gente foi investigando. As nossas pesquisas, elas têm uma natureza muito, assim, uma natureza qualitativa, no sentido que nos interessa, né, no grupo. Boa parte das nossas pesquisas, elas são muito interessadas em entender um pouco das lógicas desses acontecimentos e, sobretudo, assim, que tipo de reverberação eles causam e que tipo de vinculação e de sentidos que eles produzem, as vinculações, né, que determinados segmentos da sociedade começam a ter com eles. E a questão da desinformação começa a se tornar uma pauta para nós muito importante, assim como outra temática que surge, né, dessas nossas pesquisas, que é a questão da violência de gênero, que daí é um segmento que a Maria Clara, minha colega, como é que vai desenvolver em 2 projetos grandes que a gente tem hoje, que é desinformação, que fica recrudescida por conta da pandemia, né, desde o ano passado, né, por todas essas discussões que tem em torno de vacinas, tratamento precoce,
esses temas todos, e então a gente está... Então a gente te convidou para conversar aqui com a gente, muito querendo um pouco saber de um outro lugar, como essas questões são percebidas, né? E é isso, então fiz aqui estou nos apresentando para você, né? Agora gostaria de gente começar, é uma conversa, né? Não então ela tem um tom de informalidade, então gostaria um pouco que você nos contasse um pouco da tua trajetória inicialmente, da novela, os trabalhos que vocês desenvolvem. Também fiquei curioso para entender assim, como é que essa tua atuação como pesquisador independente, né, que como está enunciado lá no seu Lattes, lá na plataforma lá do CNPq. Tá bom. Já bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos conversar, então, para eu ajudar a esclarecer essas coisas e mostrar mais ou menos o que a gente tem feito. Acho que vale começar dizendo que a minha formação é de jornalismo, eu fiz jornalismo, eu sou autodidata em programação. A partir de um certo momento da minha carreira jornalística, eu estava com o saco cheio da carreira jornalística, eu não queria mais fazer aquilo. E daí, em 2016, eu fui demitido da Editora Globo, onde eu era editor da Época Negócios e colunista da CBN, colunista de tecnologia da CBN. Fui demitido para o meu grande alívio. Olhando para trás, já parece muito claro que era uma decisão que eu já devia ter tomado, mas agora é fácil você chegar a essas conclusões olhando de uma maneira retrospectiva. E daí, nos meus 2 últimos anos de jornalismo, eu tinha começado a aprender a programar, que eu queria fazer alguma coisa que fosse um pouco diferente daquilo que eu estava fazendo. E daí, quanto mais eu aprendia a programar, mais eu queria aprender a programar. E daí, quando eu fui demitido, eu falei, bom, não vou voltar para o jornalismo. Tive alguns convites, mas isso estava fora de cogitação para mim, eu não queria. Eu falei, tá bom, vamos ver o que eu quero fazer o resto da minha vida. E daí eu sabia que tinha alguma coisa, envolvia alguma coisa fazendo programação. Acho que isso aí estava claro. E daí pareceu muito claro também que fora do jornalismo tinha um movimento muito interessante que estava começando a engatinhar. Ainda está engatinhando no Brasil, mas engatinhando um pouco menos. Naquela época estava rastejando, agora está engatinhando, que é essa coisa de ciência de dados, que basicamente você já tinha algumas operações nos Estados Unidos e na Europa, de operações pequenas, mais artesanais, que serviam para pegar na mão de empresas médias ou grandes e falar, ó, agora a gente vai te ajudar a trabalhar com dados para entender quais são os processos que você tem, como é que os dados podem te ajudar. E aí nasce a Novelo, em 2018. Depois eu tirei um sabático também para descansar um pouco a cabeça. E daí a gente começou a trabalhar focando na análise de fenômenos e tendências, principalmente das comunidades digitais brasileiras. A Novelo ganha muita projeção quando a gente começa a fazer as análises de discursos políticos, né? Acho que lá no fim do primeiro semestre de 2020, a gente começa a chamar a atenção para o papel bastante relevante que o YouTube tem no discurso político brasileiro. Acho que, de uma maneira geral, ainda era muito focado, essa questão era muito focada ainda em Facebook, Twitter e WhatsApp. Acho que faz um certo sentido você dar esse foco muito grande para essas 3 plataformas. O problema era você não dar para as outras plataformas. Então, se a gente vai fazer um recorte demográfico, o YouTube basicamente pega todos os recortes demográficos do Brasil. Se você tem internet no Brasil, seja internet fixa ou internet móvel, você está no YouTube. Então, existe uma estimativa que mostra que a gente tem entre cerca de 110 milhões de brasileiros conectados no YouTube, que é um número que é 5 ou 6 vezes maior do que a quantidade de brasileiros no Twitter. Mas, ainda assim, de vez em quando existe uma concentração das coisas que acontecem no Twitter, como se o Twitter representasse o Brasil, e não representa, né? O Twitter é uma panelinha, só que é uma panelinha que estão lá os políticos, que estão lá os jornalistas, que estão lá os pesquisadores, e de vez em quando a gente, e eu coloco isso na primeira pessoa do plural, porque eu também sou viciado no Twitter, é a minha rede social preferida, mas de vez em quando a gente esquece que o Twitter é uma panela e o Twitter não representa o Brasil. Você tem alguns movimentos muito mais relevantes para mostrar o que está acontecendo
do Brasil, de maneira geral, fora do Twitter. E a gente batia bastante nessa tecla que precisa começar a olhar outras comunidades que não só essas daí, e o Twitter foi a gente que abriu um pouco, eu acho, essa noção do que está acontecendo no Twitter, no YouTube, principalmente em questões políticas, né? Então, os movimentos dos YouTubers deletando vídeos ou escondendo vídeos depois de ações da Polícia Federal, esses movimentos de quem são os caras que estão mais crescendo, quais são os caras que estão mais caindo. Você tem toda uma quantidade de análises possíveis que dá para fazer sobre esses movimentos. Acho que toda a comunidade tem essas análises específicas que dá para ser feita, e o YouTube não é diferente. Já que eu estou fazendo essa coisa de apresentação, deixa eu mostrar só uma apresentação rapidinho para vocês, que eu acho que dá para esclarecer um pouco melhor o que fazemos, onde estamos. Isso, vocês estão vendo essa apresentação? Então, né? Sim. Uhum. Tá, então, isso aqui é uma apresentação que eu fiz para... Não está indo, né? Ah, tá, agora foi. Eu que não tinha apertado. Eu fiz essa apresentação para uma bolsa que o Internet Lab é um grupo que pesquisa esses movimentos de internet. Eu acho que saiu a apresentação. Não, já aparece. Ah, tá bom. Pronto, agora foi. É um grupo que estuda esses movimentos de internet. Eles abriram um edital, foram 3 bolsas distribuídas, a Novelo ganhou uma, acho que teve uma que depois foi estudar Instagram, outra que foi estudar Telegram. E, basicamente, o que a gente quer ver do Instagram, do YouTube, é o seguinte. A Novelo, a gente estuda o YouTube desde o fim do primeiro semestre de 2018. Ou seja, a gente pegou todos aqueles dados do do primeiro e do segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Isso aqui é um gráfico que a gente fez do YouTube Trending, que saiu no The Intercept, mostrando... Não está aparecendo, Guilherme. Não está aparecendo? Acho que para nós não. Vocês estão vendo o quê? A gente está te vendo. A gente está te vendo. Uai. Ele começou a aparecer, depois saiu. Cara. E agora? Agora sim. Agora sim. Deixa eu botar o... Continua. Quando tu vai para a tela cheia, ela para de compartilhar. Agora não está aparecendo. Agora não. Eu acho que você tem que compartilhar a tela, daí eu acho que é para que compartilha tudo. O Teams é muito tosco. Ele tem umas... Eu sou time não Teams. Eu sou time qualquer outra coisa. Agora está aparecendo, né? Agora tá. Tá, beleza. Então é o seguinte, isso aqui a gente estuda desde o primeiro semestre de 2018, isso aqui é um gráfico que mostra qual foi a popularidade de alguns dos principais nomes, partidos, políticos, movimentos durante o segundo semestre de 2018. No YouTube Trending. O YouTube Trending é um ranking que vai mostrar a cada 15 minutos o que está acontecendo, de que está bombando no YouTube. Então, aí a gente consegue perceber, essa linha vermelha é o Bolsonaro, essa linha roxa é o Lula, a linha amarela é o Haddad. A gente consegue perceber claramente como o YouTube foi uma espécie de um playground bolsonarista durante o segundo semestre de 2018, e aqui só filtrado para questões políticas, tá? A gente não está colocando Minecrafts da vida. Então, esse primeiro pico que a gente está vendo é a facada, e o segundo pico que a gente está vendo é a eleição no segundo turno. A gente consegue perceber que nenhuma outra figura, partido, movimento, conseguiu chegar perto do Bolsonaro em termos de projeção dentro do YouTube. Nos dias em que ele não tem o ápice de menções, você tem menções principalmente ao Lula. O Lula é a curva roxa, e quando você vai ver quais são essas menções, você vai ver que basicamente são youtubers que apoiavam o Bolsonaro, comentando questões que envolviam o Lula. Por exemplo, tinha um julgamento no STF sobre algum habeas corpus, essa primeira curva mais alta aqui, em julho. Mas, basicamente, o fato do Lula ter uma maior quantidade de coisas não quer dizer que necessariamente são apoiadores. É basicamente
dos vídeos que a gente viu, era um ambiente majoritariamente favorável ao Bolsonaro. É claro que isso levanta uma série de questões do tipo, mas quer dizer que o YouTube, então, deu preferência. Não, isso não quer dizer necessariamente isso. Acho que é muito mais uma questão de vetor invertido, de que, num certo sentido, o YouTube refletia o zeitgeist, digamos assim. E daí a gente continuou fazendo esses monitoramentos. Então, a gente tem robôs que monitoram o YouTube diariamente para diferentes comunidades, para diferentes nichos, e daí, a partir do ano passado, a gente começou a fazer um robô que consegue pegar todos os vídeos deletados de grupos específicos, principalmente os grupos de extrema-direita. Então, esse número está desatualizado, isso aqui já está quase 350 maiores canais de extrema-direita, que são os caras que, basicamente, concentram essa atuação. Então, por causa disso, a Novelo foi a empresa capaz, né, primeiro grupo capaz de entender grandes limpezas de conteúdo que grandes bolsonaristas estavam fazendo aí no primeiro semestre, como, por exemplo, Alexandre Garcia, como, por exemplo, a Leda Nagli, para entender como é que esse movimento político estava acontecendo no YouTube. Uma consequência da gente conseguir fazer esse tipo de monitoramento, de ver com um pouco mais de clareza, é que a gente também consegue analisar qual que é a ação que o YouTube tem frente ao monitoramento da própria plataforma, ao que eles fazem para executar as próprias regras. Então, a imensa maioria desses vídeos deletados que a gente pega, não só do Alexandre Garcia, mas dessas centenas de youtubers, esses vídeos eles são deletados pelos próprios youtubers. Então, isso é muito mais um movimento feito pelo autor, pela autora, do que propriamente pela plataforma. Mas existem algumas coisas também, alguns vídeos que são deletados pelo YouTube, e isso a gente é capaz de ver também dentro da extrema-direita no Brasil. Esse gráfico aqui, ele mostra... acho que a coisa que mais grita nesse gráfico para mim é entender que o YouTube só começa a ser mais sério na execução das suas regras a hora que a gente tem algum tipo de pressão externa sobre o que está acontecendo ali dentro da plataforma. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Em abril de 2021, o ministro Barroso determina que o Senado instaure a CPI da pandemia, porque estava parada lá com o Rodrigo Pacheco durante um baita tempo. Isso acho que foi no dia 14. Se eu não me engano, na semana seguinte, o plenário do STF se reúne, eles corroboram a decisão do Barroso, instauram a CPI, e 2 dias depois do plenário corroborar, o que a gente tem é o YouTube anunciando novas regras, dizendo que conteúdos alegando que hidroxicloroquina e ivermectina têm sucesso contra a Covid são ilegais, que é uma mentira, né? Acho que já existe um consenso científico desde antes daquela época, de que esses remédios são placebos, esses remédios não funcionam, ainda que o presidente tenha tentado empurrar, e o presidente e uma série de outras empresas também. Então, o que a gente vê é, depois da instauração da CPI da pandemia, com essa nova regra, o YouTube se torna mais ativo para tirar vídeos do ar. Então, em abril, que daí tinha pego aí a segunda metade, basicamente, você já tem um aumento em comparação a janeiro, fevereiro e março, e em maio ele explode, né? Você quase triplica a quantidade de vídeos deletados pelo YouTube dentro desse grupo que a gente monitora. E daí, conforme as atenções vão se voltando para outras coisas, o YouTube vai perdendo um pouco esse interesse nesse tipo de coisa. A gente também começa a entender quais são os próximos passos para entender a coordenação e a topologia disso. Então, um exemplo muito claro dia 14 de abril, Bolsonaro sai do Palácio da Alvorada e fala para os seus apoiadores. Ele fala especificamente para um canal chamado Foco do Brasil, que é um canal
que nasce como Folha do Brasil há alguns anos, ele é um dos canais investigados pelo TSE. O Foco do Brasil funciona como uma espécie de SECOM não oficial. Então, sempre que o Bolsonaro quer falar com a sua base, ele fala diretamente para o Foco do Brasil. E daí ele fala, no dia 14, ali perto do Barroso, tem instaurado, né, mandado instaurar a CPI, que ele fala que o Brasil está no limite, que a corda está prestes a romper, que ele está esperando um sinal para agir. Que isso dentro do bolsonarismo, e daí você tem uma série de pessoas muito talentosas, muito competentes estudando isso, quando o Bolsonaro fala sinalização para agir, é dog whistle para golpe de Estado. Então, o que a gente vê é que eles publicam esse vídeo, acho que às 9h30 da manhã, se eu não me engano, às 9h35 da manhã, e daí 7 minutos depois, você já tem grupos bolsonaristas começando a bombar essa informação para repassar esses dados. E daí a gente consegue ver como os grupos bolsonaristas começam a bombar isso, não apenas mandando o link, mas também eles baixam os vídeos e mandam, ou seja, o vídeo mandam dentro do grupo, o vídeo ganha vida própria, digamos assim. Então, o que a gente está fazendo agora é entender como é que dá essa topologia, essa coordenação, no sentido em que você tem assuntos que desengatilham respostas. Então, a gente consegue perceber claramente como as preocupações, as postagens sobre voto auditável, voto impresso dentro do bolsonarismo explodem depois que o Barroso também manda instaurar a CPI da pandemia. Então, você consegue perceber claramente como isso não é uma questão que vinha constante dentro do bolsonarismo. Você tinha um ou outro ponto ali, mas basicamente isso vira uma bandeira a hora que o STF determina o começo da instauração da CPI da pandemia. Então, a gente quer entender mais ou menos quais são os assuntos que desengatilham outros assuntos. Que é uma coisa que a gente está estudando agora. Então, por exemplo, quando você não precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas se você está no Twitter e aparece Celso Daniel no trending, você já sabe que houve algum grande desenvolvimento nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, porque o bolsonarismo no YouTube costuma responder fatos que são desvantajosos, digamos assim, com outro assunto que não tem necessariamente a ver com aquele assunto. É meio que o argumento escudo, do tipo, mas o Celso Daniel também foi morto. Eles não estão preocupados com o Celso Daniel, eles só usam isso para quando rola uma coisa da Marielle. A hora que não tem coisa da Marielle, eles afastam esse tipo de coisa. E aí a mesma coisa acontece também com o Adélio. Isso é uma coisa que a gente está estudando nesse momento para entender. Eu acho que o resto aqui é um pouco uma coisa mais técnica, detalhada, como a gente está usando machine learning para fazer essas coisas, acho que não vale. Mas acho que dá para dar uma pincelada um pouco geral sobre como o YouTube é uma comunidade absolutamente relevante para a gente entender movimentos políticos no Brasil e como esses movimentos políticos meio que se adaptam ao que está acontecendo. Vamos começar agora uma coisa mais de perguntas? Vamos lá. Eu fiquei com uma curiosidade, Guilherme, que é pelo seguinte, você pelos monitoramentos que vocês fazem, deu para perceber assim que há uma iniciativa, né, dos próprios grupos de extrema-direita na remoção dos vídeos. Entretanto, né, dada a possibilidade que se tem de... Você fez essa menção antes também com o vídeo de abril, lá da ameaça de golpe, dada a possibilidade de que se tem de baixar o vídeo, né, então ele ganha vida própria, isso coloca uma questão também, porque na medida que esses vídeos podem ser baixados e pode circular por outros grupos, por exemplo, como grupo de WhatsApp, isso faz com que essa estratégia de remoção de vídeos, ela não
se torna eficaz do ponto de vista de um controle desse tipo de conteúdo na plataforma, ou estou enganado? É mais ou menos isso. Acho que a gente precisa entender mais ou menos, e a nossa pesquisa ajuda um pouco isso, que é o que faz as pessoas tirarem os seus vídeos do ar. E a principal resposta que a gente tem disso é basicamente o medo da responsabilização. O Código Penal brasileiro vale para a internet, o que talvez muitas das pessoas da extrema-direita acharam errado, né? Acho que a extrema-direita no Brasil importa dos Estados Unidos aquela noção de free speech, né? Liberdade de expressão. Sendo que a Constituição norte-americana ela é muito mais permissiva nesse aspecto do que a Constituição brasileira. E o que vale em solo brasileiro é a Constituição brasileira. Então, a gente percebia muito como a extrema-direita, o bolsonarismo, confunde a defesa de crimes tipificados no Código Penal e determinados na Constituição como se fosse free speech, liberdade de expressão. Não são. Está tipificado. E o fato de você fazer isso na internet não quer dizer que você está livre de responder a esse tipo de coisa. Então, acho que a primeira coisa que a gente... o primeiro episódio que faz com que a gente comece a entender esse tipo de coisa é em junho de 2020. Em junho de 2020, a Polícia Federal faz a primeira operação dentro do âmbito do inquérito de fake news e atos antidemocráticos do Supremo. Faz uma visitinha para alguns youtubers, alguns influenciadores, incluindo o Alan dos Santos, do Terça Livre, Emerson Teixeira, o Professor Opressor, uma série dessas pessoas. E daí o que a gente vê é que nos dias seguintes a essas visitas da Polícia Federal, as operações de busca e apreensão, o que a gente vê é um primeiro grande movimento captado de limpeza, ou seja, de esconder vídeos. E daí esconder pode ser deletar ou simplesmente tornar privado para as pessoas não vejam. Você esconde esses vídeos com uma tentativa de tentar acobertar evidências, digamos assim. Então, a gente percebeu que o Terça Livre tinha apagado 200 e tantos vídeos em que eles atacavam o Supremo. E daí eles tiraram do ar esses vídeos do Supremo. A gente vê uma espécie de sístole e diástole, né? É cíclico isso, em que isso vai se repetir incontáveis vezes, sempre que a justiça lembra para esses movimentos de que ela existe e que ela continua valendo, que a internet não é um ambiente sem lei. Então, quando o deputado Daniel Silveira é preso em fevereiro, a gente tem um movimento parecido, tem inclusive o deputado federal Paulo Martins, que esconde uma série de vídeos atacando o Supremo, e quando a gente tem mais recentemente esse movimento esse julgamento do TSE que cassou um mandato por fake news, né? O TSE, acho que é coisa de 2 semanas, cassou o mandato do deputado Francisquini pelo deputado durante a campanha atacar o sistema mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro. A gente viu um movimento parecido também. Você teve 2 influenciadores bolsonaristas que são bastante conhecidos, que é a Paula Marisa e o Brasil Paralelo, que esconderam vídeos fazendo alegações mentirosas sobre urna eletrônica e sobre fraude que só eles conseguem ver. Então, basicamente, eu estou dando essa volta só para explicar quais são mais ou menos as razões que levam à deleção, né, ao sumiço de vídeos. E, basicamente, o que a gente vê é um medo de ir para a cadeia. É o medo de perder o canal e ir para a cadeia. Assim, a grande motivação dessas limpezas é isso. Acho que tem um terceiro que eu colocaria, que é o medo de perder o canal. Então, o Alexandre Garcia e a Leila Nagri, quando fazem aquelas limpezas todas, ninguém confirma, mas a forte impressão que fica com a gente, e depois de conversar com pessoas que analisam o YouTube também, é que o YouTube basicamente falou, eu estou marcando esses vídeos aqui, eles quebram a nossa regra. Se vocês escolherem, a gente está dando a chance, vocês podem vocês mesmos esconderem esses vídeos.
Se vocês não esconderem, a gente vai apagar. E se a gente apagar, vocês já tomaram uma quantidade X de punições que a gente vai excluir o canal. Então, nessa decisão, é muito fácil para a YouTuber decidir, tá bom, eu vou apagar, porque daí pelo menos eu continuo o canal. O YouTube acho que talvez é uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas também é muito importante. O YouTube é uma das principais plataformas de monetização para esses influenciadores. Não à toa, você vê uma série de influenciadores que nascem em outras plataformas, páginas de memes que nascem no Twitter ou no Instagram e acabam indo para o YouTube, porque o YouTube é melhor, entre aspas, em monetização. Você tem N coisas que você consegue monetizar. Quando o Instagram da vida, o que você consegue monetizar é basicamente uma agência vai entrar em contato com você para você fazer um publi comendo granola na frente da piscina. O YouTube tem uma série de outras maneiras de você. Tem o Superchat, você pode doar dinheiro, você pode ter as campanhas de publicidade, por aí. Então, tá no YouTube é muito interessante financeiramente. Então, quando é apresentada essas duas possibilidades, tipo, ou você não deleta o vídeo e perde o canal, ou você deleta o vídeo e continua ganhando, a imensa maioria dos que a gente está vendo é isso aqui, vai escolher isso daqui, que parece uma escolha meio óbvia. E daí, conectando com a sua pergunta, basicamente, você consegue apagar esses vídeos, apagar os seus rastros, não ser responsabilizado pela plataforma, pelo menos, mas o vídeo continua vivo, né? O vídeo ganha perna, o conteúdo está lá. E, principalmente, isso acontece no Telegram. Então, é uma estratégia, sim. Mas, assim, essa estratégia é boa para o movimento. Ela não é boa necessariamente para o influenciador, porque, de novo, o influenciador vai ser usado e vai ser deixado na estrada. Guilherme, quando, né, tu fala sobre o Twitter ser uma panela, né, acho isso super interessante, assim, porque o Twitter seria o menos cercado, né, em termos de algoritmo. E aí eu fico pensando nessa questão, né, de ser uma panela, efetivamente, mas de não representar o Brasil todo. E depois tu comenta, né, que outras comunidades representam o país, né, outros perfis e tal, outras contas em outras redes e outras plataformas. Como é que vocês aí trabalhando, fazendo essas pesquisas, como é que vocês procuram enxergar, né, essa relação de uso entre essas plataformas? Como é que vocês trabalham a identificação dessas tramas entre uma e outra na minha percepção, né? Na medida em que os trendings do Twitter, eles facilitariam identificar o que circula ali, né? E no YouTube e em outras, né, Facebook, por exemplo, em outras comunidades, outras redes, não tem essa pista, digamos assim. Sim. Teria como identificar, mapear, né, onde, por exemplo, numa mesma panela como o Twitter, o que se encontra ali, o que se encontra no YouTube, por exemplo. Ou, né, se em comunidade, ou se comunidades específicas, como é que elas se apropriam, né, de plataformas de modos diversos. Entende? Como fazer isso, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação constante que eu acho que a pesquisa, não só no Brasil, está começando a arranhar. A comunidade digital do Twitter não se porta da mesma maneira que a comunidade digital no YouTube. E, por mais que elas sejam vasos comunicantes entre si, você ainda tem movimentos que nascem fortes em uma plataforma e morrem naquela plataforma, porque elas não vão fazer... não vai passar de um para outro. Você tem razão nessa coisa o trending do Twitter já está mais mastigado, ou seja, quem não sabe programar, você consegue entrar lá e falar, estão falando muito de X, estão falando muito de futebol, de sei lá, música e tal. Nos outros é um pouco mais difícil, é por isso que a gente usa
robô, algoritmo, para processar isso e entender o que está acontecendo e ter uma visão. É óbvio que, assim, o que acontece muito você não consegue criar robôs que consigam trazer 100% da coisa precisa. Então, você tem uma mistura aí de ferramenta que a gente cria aqui dentro de casa com análise manual. Isso é um dos principais... A gente fica martelando muito isso na novela. Que é legal você ter um algoritmo que roda muito rápido, mas provavelmente as melhores respostas que você vai ter é a junção desse algoritmo que roda muito rápido com alguém que entende aquele tipo de coisa. Assim, é braço a braço tecnologia e artesania. Então, isso é um processo constante para você entender essas movimentações e saber interpretar também, né, no fim das contas. Porque, no fim das contas, você não consegue ter o algoritmo que roda rápido pra cacete e você vai ler aquilo lá e você não consegue ler absolutamente nada. Aí isso não tem muito resultado. Agora, acho que talvez valha a pena assim, esclarecer que depois desses 3 anos de novela, a gente começa a entender algumas particularidades de cada uma dessas redes. Então, por exemplo, acho que é bom deixar claro que o Twitter, ele é uma rede em que as pessoas falam muito, você tem um volume muito grande de publicação, mas o nível de engajamento é muito baixo. Tá? Então, você tem algumas pessoas que vão ter níveis de engajamento muito alto e uma cauda longa gigantesca de pessoas que vão ter engajamentos baixos ou zerados. Tá? O Twitter é uma plataforma para você ocupar espaço. Você ocupar espaço no Twitter não quer dizer necessariamente que as outras comunidades também vão ser ocupadas, que é a razão pela qual eu continuo achando que tuitaço é uma cagada sem tamanho. As pessoas ficam focadas em, vamos fazer um tuitaço. O que você vai pegar é basicamente a sua bolha ali no Twitter. Assim, talvez o tuitaço ele possa ter alguma serventia dentro de uma estratégia maior, mas o que eu vejo com uma frequência um pouco assustadora é as pessoas acharem que o pilar principal da comunicação é o tuitaço. Não é, nunca vai ser. De novo, o Twitter é 5 e 6 vezes menor do que o YouTube no Brasil, pouco mais do que o Facebook, do que o Instagram. Então, para cada tuitaço no Twitter, você tem N outras campanhas que estão rolando bem e atingindo muito mais gente nessas outras plataformas. O Facebook é uma plataforma, em termos políticos, dominado pela extrema-direita. Acho que foi em 2018, vai ser em 2022, acho que não tem muita dúvida quanto a isso. Está em decadência, né? Você tem uma quantidade cada vez menor de pessoas entrando. Me parece muito claro que para 2022 um dos principais certames vai ser o Instagram continua muito forte. O Instagram é o contrário do Twitter, no sentido em que você tem uma quantidade de posts mais baixa, razoavelmente mais baixo sobre um assunto, mas você tem um nível de engajamento que é enlouquecedor, assim, é muito alto. Porque isso reflete também a maneira como a gente usa as plataformas. Né? Então, quando a gente está no Twitter, você vai lá, publica 40 tweets no dia, 30, 40 tweets no dia. O Instagram é diferente. O Instagram é aquela coisa tipo, você vai publicar uma foto, 2, você vai publicar alguns stories, então aquelas fotos acabam tendo um engajamento muito maior, porque a base também é muito maior. E daí você tem ainda, acho que um grande mistério na minha cabeça, que é o TikTok. Acho que TikTok Kawaii, eu acho que ainda a gente precisa entender, é algo que você já tem um movimento político lá dentro, desde 2020. E o Telegram. Eu acho que o Telegram vai ser uma força muito grande nos próximos anos, e eu, honestamente, não encontro uma maneira, não sei uma maneira de... Estou curioso para ver como é que vai ser trabalhado. Tá? Então, assim, só para fechar, Maria Clara, é muito claro que se as pessoas quiserem entender campanhas digitais, o passo 101, assim, passo 0, é entender que cada comunidade tem as suas particularidades que precisam ser levadas em conta na hora de você lapidar uma campanha. Porque se você achar que conhece o Twitter e que, o Twitter, vou fazer nisso em todos os outros, vai ser um grande fracasso.
Exatamente. Guilherme, fiquei curioso, uma fala ainda na anterior, que você falava da ideia assim, é legal ter os robôs, né, os algoritmos para fazer coleta e monitoramento, mas é importante ter isso conjugado com uma artesania, né, e a necessidade de interpretar, quer dizer, tem que saber interpretar o que está acontecendo, e isso para o nosso grupo interessa muito, assim, eu queria que você explicitasse melhor como é que é esse processo de artesania vinculado a as ações dos robôs que vocês utilizam, sobretudo no YouTube. Acho que essa junção de tecnologia e artesania depende muito do projeto que a gente está envolvido. Tá? Eu acho que isso é meio que um pilar, e daí você vai adaptar isso para quais são os objetivos. Então, a gente já trabalhou com uma análise de discurso gigante sobre meio ambiente. Então, a gente, obviamente, trouxe gente que entende disso daí para falar do tipo, ó, isso aqui está acontecendo por XY e tal. Acho que talvez uma maneira de explicar isso de uma maneira mais genérica é que eu acho que as discussões de ciências de dados, de uma maneira geral, são técnicas de uma maneira imbecil, para colocar no meu francês. Existe uma discussão, as discussões que não vão a lugar nenhum, que é aquela coisa do, eu uso Python, eu uso R, eu uso framework X. E assim, é legal você ter um robô que vai rodar, em vez de em 1 hora, vai rodar em 1 minuto. Pô, isso é legal pra caramba, trazendo o mesmo resultado, obviamente. Só que essas discussões, muito focadas na parte técnica, tendem a esquecer que você está programando e você está analisando isso para ter um resultado no fim, para ter alguma coisa que você vai olhar e falar, puta, isso resolveu o meu problema, isso me esclareceu, isso me deixou claro que XYZ. E só fazer o robô necessariamente não traz essa resposta. Na imensa maioria das vezes, o robô é uma espécie de uma muleta, digamos assim, que vai trazer informações para que pessoas com conhecimento aprofundado daquela área consigam olhar e falar, puta, olha isso aqui aconteceu, olha, puta, isso casa exatamente, e traçar algumas teorias. Me assusta ainda um pouco ver como essas discussões, não só de comunicação, não só de data science, mas de comunicação também, acha que, tipo, vou botar um robô no ar e isso vai resolver os meus problemas. Não vai, você vai ter que sentar a bundinha ainda e vai ter que trabalhar, vai ter que analisar essas coisas com gente que entende do métier. Então, essa coisa do YouTube, por exemplo, a gente tem pessoas que nos ajudam para entender algumas dessas coisas, e também a gente está mergulhado há tanto tempo que a gente já consegue traçar algumas coisas, mas o robô só traz os dados. A análise quem tem que fazer é humano. E daí, já que a gente está no negócio de comunicação, eu costumo repetir constantemente que o jornalista, a jornalista, acha que, por ser de humanas, não pode programar, não entende porra nenhuma de matemática. E eu acho isso uma falácia, eu já falei isso N vezes. Acho que a pior frase para o jornalista ou para a jornalista é eu sou de humanas. Isso te veda da capacidade de se abrir para fazer outras coisas. Ninguém está pedindo para você saber logaritmo para fazer essas coisas. Eu não tenho a menor ideia como fazer logaritmo. Só que tem uma espécie de métier que a gente desenvolve como jornalista que é absolutamente fundamental para essa parte de análise, que é essa capacidade de você ver uma coisa de cima, pegar as informações, cruzar, concatenar, ver o que tem de errado, falar, putz, isso aqui não está certo, esse dado não está bom e tal. Isso é o que todo jornalista sempre fez, independente se estava fazendo com uma planilha ou se estava conversando com as pessoas, juntando no bloquinho. Então, essa segunda parte, que eu acho que é fundamental, que é a parte de analisar, sentar com cuidado e traçar essas teorias, isso é uma coisa que os jornalistas estão fazendo há décadas. E, basicamente, a programação funciona como mais uma ferramenta na sua caixinha de ferramentas. Então, quando eu escuto... Eu já dei umas palestras para turmas de alunos, uma galera mais nova, de graduação, e daí eu escuto essa coisa de tipo, eu sou de humanas. O que era, assim, uma coisa que eu tive quando eu era jornalista também, mas é uma baboseira, é uma babaquice, isso é mentira. Não acredite nisso. Você não precisa saber logaritmo, você consegue aprender a programar mesmo tendo uma formação de humanas. O importante aí é a análise, é sentar a bundinha e analisar.
E isso todo jornalista, toda jornalista faz. Então, tá aí. Tá certo. E, uma outra, eu queria continuar um pouco assim na provocação que a Maria Clara te fez, né, e aí também um pouco tem a ver com essa questão anterior, que é o seguinte, porque o Twitter, de uma certa forma, ele oferece algumas facilidades no sentido assim de a gente coletar dados, né, para desenvolver algum tipo de análise, né, e que ao contrário o YouTube tem algumas dificuldades, e daí a necessidade de ter robôs que auxiliem essa coleta. Mas eu queria que você falasse um pouco assim da questão das dificuldades que as plataformas oferecem para a gente poder desenvolver alguma sistemática de coletas e que possam ter indicadores de coisas que possam estar bombando lá, que a gente não teria como ficar sabendo por outros meios. Tá. Eu discordo um pouco do que você está falando, Ronaldo, no sentido que o Twitter ele não é a coisa mais fácil para você pegar informação. Acho que a plataforma mais fácil para a gente pegar informação é o YouTube. O YouTube é razoavelmente simples nesse aspecto. Acho que talvez o Twitter dá algumas ferramentas para que pessoas sem a capacidade de programar consigam bater o olho lá e entender algumas coisas. Isso. Uhum. Agora, YouTube ou Twitter fazem parte de um grupo em que basicamente você consegue fazer as coisas porque tem APIs abertas. Então, por exemplo, a Novelo consegue fazer esse monitoramento de YouTube porque ele tem uma API aberta lá que todo mundo consegue acessar de graça. Todo mundo. Todo mundo que tem uma conta no Google consegue acessar a API do Google de graça. O Twitter também tem uma API disso. Então, existe um projeto na internet que basicamente indica quais foram os tweets apagados por políticos, o projeto 7CO, ou 7C0, eu sempre confundo, do Lucas Lago, que basicamente ele só consegue funcionar porque tem uma API. Tá? Então, eu critico abertamente no meu Twitter, o Twitter e YouTube por N razões, mas eu sou o primeiro a falar. A gente só consegue. A Novelo e o Lucas Lago só conseguem fazer projetos desse que vêm, que as pessoas estão deletando, porque tem uma API aberta. Todo mundo pode usar e todo mundo pode puxar os dados para fazer análises não enviesadas pela própria plataforma. O Facebook, não. O Facebook está num esforço nos últimos anos de sufocar cada vez mais os seus esforços de transparência. Então, o YouTube, o Facebook e o Instagram não têm API aberta para você pegar dados sobre o que está acontecendo. A única maneira de você pegar esses dados lá de dentro é por dentro de um serviço chamado CrowdTangle. E se vocês são jornalistas, todo jornalista que se cadastra na Abrage tem acesso ao CrowdTangle. Eu estou há meses martelando isso. Todo jornalista é obrigado, entre aspas, a ter acesso ao CrowdTangle para conseguir ver o que está acontecendo dentro de duas das maiores comunidades do Brasil, que é Facebook e Instagram. Custa R$200 por ano o preço da Abrage. Além do acesso ao CrowdTangle, você também ganha acesso ao CruzaGráficos, que é uma das ferramentas mais úteis que existe sobre você cruzar quem é dono de uma empresa X com uma empresa Y. Isso tudo da Abrage, R$200 por ano. A gente gasta muito mais em um mês comendo sanduíche vagabundo pelo iFood. Então, não tem muita desculpa. Assim. Se você é jornalista e leva o seu trabalho a sério, se filiar à Abrage é obrigatório. Só que, assim, é a única maneira que tem, mas não é automatizado. Eu não consigo criar um robô que vai bater no CrowdTangle e falar, puta, eu quero ver todas as menções a voto auditável, essa mentira do bolsonarismo, e o robô me traz e joga num banco de dados. Não tem. Você tem que fazer o famoso trabalhinho de corno, de sentar a bundinha no computador e ficar puxando na mão e fazendo essa análise. O Facebook está num esforço já há mais de um ano de tirar informações que possam ajudar a mostrar que a plataforma é horrível, a plataforma é ruim, a plataforma incentiva grupos criminosos como a KKK, como o Proud Boys, incentiva movimentos anti-vacina,
incentiva movimentos delirantes como o da Terra plana. E daí o Facebook, em vez de resolver esse problema, o que eles estão fazendo é tirando o sofá da sala, né? Dentro daquela piadinha popular do cara que chega em casa e encontra a mulher transando com outro cara no sofá da sala e ele resolve o problema trocando o sofá. O Facebook está fazendo isso, que é basicamente, em vez de resolver o problema, ele vai lá e cota o acesso aos dados. Então, o New York Times deu, no começo desse ano, uma reportagem falando como o CrowdTangle virou uma espécie de campo de batalha interna no Facebook, e quem está ganhando essa guerra é as pessoas que defendem que precisa sufocar o CrowdTangle e dificultar cada vez mais o acesso aos dados internos. Então, só para amarrar tudo isso, a gente só consegue entender o que está acontecendo dentro dessas plataformas quando você tem dados, microdados que a gente chama, né, dados brutos disponíveis para análise, para que grupos de terceiros, ou seja, grupos não interessados, não Facebook, consigam baixar isso e fazer análise, coisa que a Novelo faz com o YouTube, coisa que o Lucas faz com o Twitter. O que o Facebook faz de pegar esses dados e transformar num relatório de PR, que é basicamente tentar maquiar a verdade para falar, não, olha, isso aqui está muito bom, quando a gente sabe, quando qualquer pessoa que entra no Facebook sabe que não está muito bom. Então, em termos de sistemática, Ronaldo, acho que o grande impedimento que a gente tem, o grande problema que a gente tem hoje é o Facebook para acessar o Instagram e os dados do Facebook e Instagram, e isso não vai se resolver em curto prazo. O CrowdTangle, a gente como pesquisador ligado à universidade tem acesso gratuito e inclusive o link é cadastrado, e desde março desse ano, praticamente desde março, a gente percebeu assim algumas dificuldades internas, né, do CrowdTangle para acompanhar coisas, inclusive havia uma sistemática de oficina, de capacitação, de palestras que eram periódicas, mensais. Essas coisas foram suspensas, então é percebível assim eu não sabia disso. Eu achei que era só com jornalista, com pesquisadores também. Sim, é gratuito o acesso. Mas há um movimento interno assim de inviabilizar, né, processos que antes eram um pouco mais assim fluidos lá dentro dessa ferramenta. Isso aí. É bom saber. Eu não sabia dessa parte também. Ou seja, o problema é ainda pior do que eu imaginava. Sim, Bom. Perguntas? Quem tem mais perguntas para o Vitor Guilherme? E né, vocês tem algum tipo assim, claro que agora temos as eleições no ano que vem, que eu acho que isso provavelmente vai ser vai ser o objeto de interesse maior assim de pesquisa daqui para frente, mas além das eleições existem outros tipos de temáticas, de acontecimentos que têm mobilizado o interesse de vocês, para além dessa questão mais pontual das eleições do ano que vem. Existe uma série de outros temas. É claro que eleições é o mais quente, é o que provavelmente vai concentrar todas essas discussões, mas tem uma série de outros movimentos que a gente está acompanhando com bastante atenção. Então, discurso ambiental é uma coisa que está cada vez maior e certamente vai cruzar essa linha para entrar em política ano que vem. A gente deve ver alguma coisa de uma relevância do discurso ambiental na política, nas eleições. Existe um movimento muito interessante que a gente está acompanhando de perto também, que é um movimento de entrada de banda larga no que a gente chama de Brasil Profundo, que é basicamente, você tem um movimento novo nos últimos anos de operadoras pequenas que estão levando banda larga para municípios fora dos grandes centros do Brasil, então isso vai ter um impacto em médio prazo no Brasil. E daí, quando a gente fala quando a gente fala médio prazo, a gente provavelmente está imaginando que daqui a 5, 10 anos a gente já começa a ver, ou até menos que isso, a gente já começa a ver uma transição de empregos, talvez indo para lugares mais distantes dos grandes centros, onde você tem boa infraestrutura, que é uma coisa que não tinha antes. Acho que tem uma questão da economia também, a gente está acompanhando bastante de perto essa questão econômica para entender até onde vai, né? A gente apontou para baixo no fundo do poço e continua descendo nesse fundo do poço, não tem muito
a gente não encontrou um fundo ainda nisso, mas provavelmente está muito conectado com a questão da política também. Acho que, em linhas gerais, para não entrar muito profundamente nas coisas, são um pouco esses os principais temas que a gente está olhando com atenção. Mas, assim, não tem como fugir de 2022 no sentido que todos esses assuntos vão acabar, que nem o rio corre para o mar, esses assuntos vão acabar correndo para o processo eleitoral. Então, acho que eles não vivem compartimentalizados nesse aspecto. Uhum. Tem uma pergunta aqui, tem 2 perguntas aqui. Você quer ler, Maria Clara? Pode ser? Uma pergunta da Juliana. Gostaria de saber como é feito o processo de análise dentro do Telegram, porque lá a lógica dos grupos também cria diferentes universos de conteúdo e discussões, e também como essa oferece em relação à disponibilidade de dados e informações. Olha, Juliana, o Telegram ele não é fechado como o WhatsApp, tá? Mas ele também não é super aberto. Você tem algumas dificuldades aí para você obter esses dados. Dá. Só que também você tem uma parte muito artesanal, como a gente estava falando. Acho que, de uma maneira geral, os pesquisadores começaram a olhar para o Telegram nos últimos meses com um pouco mais de atenção e estão começando a entender agora quais são essas diferentes dinâmicas que tem dentro do Telegram. Então, depois das eleições de 2018, o WhatsApp começou a restringir, né, os grupos de 256 e tal, para 256 pessoas no máximo. Não só isso, mas também restringir a quantidade de mensagem que você pode passar. E o Telegram foi no sentido contrário, né? Você não tem poucas limitações e você tem um grupo aí que você pode ter uma quantidade que você quiser de pessoas. Acho que o Bolsonaro está com 1 milhão a página dele. Acho que o que é interessante que você tem no Telegram e não tem nas outras plataformas é que você tem diferentes formatos de divulgação de notícia. Então, você pode ter uma página que é uma página em que só o dono publica comentários. Você pode ter uma página em que a comunidade comenta dos conteúdos publicados pelo cara, pelo dono, pela dona, ou você pode ter os grupos em que as pessoas discutem. A gente acompanha todos esses, mas a gente consegue perceber claramente como essas páginas, não grupos, eles são muito mais populares do que os grupos. Tá? Então, acho que você vai pegar os maiores grupos bolsonaristas que tem de extrema-direita, você vai ver uma casa aí dos seus 40, 50 mil pessoas, 60, coisa nas dezenas de milhares de negócios, que ainda é muito longe do grupo do próprio Bolsonaro, que passou da faixa do 1 milhão. Então, a impressão que dá é que o modelo que a gente tem é diferente do modelo do WhatsApp, né? O modelo do WhatsApp era uma coisa muito mais N para N, e o Telegram tem uma coisa meio tradicional do 1 para N, né? Nessas páginas específicas, que é mais ou menos como funcionava. É um modelo muito parecido com as páginas do Facebook, tá? Então, você tem o dono, você está seguindo aquela página, você tem o dono, a dona, vai lá, publica alguma coisa, as pessoas vão lá e comentam nessas coisas. É muito esse modelo. Mas acho que a gente está começando a entender essas dinâmicas e como isso afeta o passar as mensagens agora. A pergunta do Paulo Henrique. O Guilherme menciona a questão do Celso Daniel, como esse contra... desculpa, entrou outra aqui em cima. O Guilherme menciona a questão do Celso Daniel como esse contragolpe de extrema-direita diante do caso Marielle, e também a questão do Adélio. Queria saber se é possível observar, além desses contragolpes, personagens que entram em um campo de disputa narrativa. O Adélio ser visto como militante do PSOL pela direita e, ao mesmo tempo, participante de uma farsa pela esquerda. Cara, essa pergunta é excelente. A gente ainda está tentando entender, Paulo, a questão do que a gente está falando de dicionário do escudo, que é basicamente quais são assuntos que são desengatilhados quando entra um outro assunto. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é uma possível pesquisa bastante interessante, porque, para usar esse exemplo que você está colocando, sem dúvida nenhuma, o Adélio, o assunto Adélio, ele acaba sendo puxado para 2 extremos da corda, né? Acho que até fiquei curioso agora com você perguntando esse tipo de coisa, porque provavelmente a gente deve ter 2 extremos da corda, as pessoas falando
Adélio, ele era assessor do gabinete do deputado, do vereador X da esquerda, que já foi desmentido N vezes. E daí, do outro lado, essa coisa do tipo, o que a esquerda chama de fakeada, né? Tipo, a facada fake, o Adélio. E daí, no meio, certamente a gente deve ter um discurso. Talvez a minha curiosidade agora, você perguntando, é como isso se organiza. Qual que é o share do delírio da direita, qual que é o share do delírio da esquerda, e onde entra a discussão de bom senso, digamos assim. Talvez não tenha. Talvez tenha alguns assuntos que, quando entram nessa... A gente já viu isso em alguns assuntos. Quando entram nessa questão pendular, ou seja, está sempre nos extremos, elas acabam abrindo mar, tipo Moisés. A gente vê muito isso, por exemplo, na questão ambiental. Na questão ambiental, quando a gente tem alguma celebridade que entra para discutir esse tipo de coisa e leva o assunto para fora das comunidades que estão falando sobre ecossistema ambiental e escambau, o que você tem, basicamente, é uma entrada em bloco do bolsonarismo, do governo federal, para se contrapor a isso. E daí o mar abre, né? Você tem essa divisão, e daí você não tem discussão, digamos assim. Eu tendo a achar que essa questão do Adélio entra um pouco nesse lado de meio que discussão crachá. Ou você está com os caras, ou você está com nós, digamos assim. E daí não vira uma discussão, né? Fica o que os americanos chamam de shouting contest. Fica um gritando com o outro, e o espaço para ter alguma discussão com bom senso morre, digamos assim. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Guilherme, na sua fala você comentou sobre essas tentativas de controle e regulação sobre os fluxos dos conteúdos. Excluir um vídeo na tentativa que não se propague, por exemplo, que se dão principalmente a partir de ações no campo jurídico ou da própria plataforma em si. No entanto, essas tentativas são falhas, tendo em vista que esses conteúdos continuam circulando em redes paralelas a essa plataforma. A questão é a seguinte: que especificidades você vê nos conteúdos no YouTube que derivam de espaços que precedem, porque eles não nascem ali, e são posteriores, porque eles não morrem ali a essa plataforma? Peraí, o Rodrigo, só me explica melhor o que você quer dizer com especificidades dos conteúdos que derivam dos espaços que precedem e são posteriores. Oi, Guilherme, bom dia, está me ouvindo? Bom dia, estou te ouvindo sim, cara. Tá. A minha pergunta é no seguinte sentido, porque esses conteúdos, eles não necessariamente nascem ali no YouTube, eles vêm de outros espaços, né? São narrativas, por exemplo, que vêm dos movimentos de rua ou de um acontecimento como uma facada, mas que acabam sendo transferidas para esse espaço do YouTube e aí não morrem ali. Eles o vídeo é baixado, vai para um outro, vai para sei lá, para um WhatsApp da vida, vai para um grupo no Facebook, vai para uma conversa de bar, vai para outros espaços. E eu queria saber se você enxerga alguma coisa que é muito específica, por exemplo, de quando esse acontecimento ou um fato, alguma coisa é levada para o YouTube, assim, por exemplo, tem uma figura de uma pessoalidade falando sobre esse acontecimento, sobre narrativas, por exemplo, na figura de um youtuber, alguma coisa assim que seja muito específica do YouTube em si e não de outras redes, sabe? Tá. O que a gente vê é basicamente que o YouTube ele funciona como uma espécie de um reprocessador. Então, você já tem influenciadores e canais que descobriram exatamente qual é o formato que vai chamar mais atenção daquela comunidade. A gente está falando especificamente da comunidade bolsonarista de extrema-direita. Então, a gente consegue perceber como muitos deles imitam o que seria mais ou menos uma espécie de um jornal televisivo. Então, o Kim Paim faz muito isso, o Foco do Brasil fazia muito isso, em que basicamente você tem um locutor ou uma locutora de terno, na maioria das vezes, lendo aquelas coisas e entre aspas, desmontando argumentos, como eles gostam de falar. Para tentar encaixar o que está acontecendo dentro daquela lógica
né, dentro do formato melhor para o YouTube. Esse reprocessamento, Rodrigo, ele não para na questão só do conteúdo, ele também está lá na maneira como eles empacotam isso. Então, uma coisa que a gente percebe com uma certa frequência existem algumas frases específicas que youtubers de extrema-direita usam para tentar chamar a atenção e deixar claro que existe uma urgência constante. É uma urgência fabricada, essa urgência não existe, mas é uma maneira de você tentar manter as pessoas sempre na ponta dos cascos, digamos assim, sempre ativas. Então, se você entrar no YouTube agora e escrever em caixa alta "acabou de acontecer", você vai encontrar centenas de vídeos em que vão ter várias exclamações e tal, vídeos chamados urgente e tal, e vídeos com esse título mesmo. Que o Fernando Lisboa, que é um dos principais youtubers de extrema-direita do Brasil, bolsonarista até a raiz, investigado pelo TSE e pelo Supremo, ele usa bastante esse tipo de coisa. Então, existe um processamento daquelas coisas que nascem em outras plataformas para se encaixar naquele modelinho específico que os caras sabem que vai ter um grande apelo dentro da comunidade. E daí, o que você tem também é uma coisa muito, em alguns casos que a gente já viu, uma espécie de abordagem que a gente chamou de abordagem João Kleber, que os caras prometem uma informação, uma análise, e eles vão ficar enrolando isso durante 15 minutos para tentar falar que não é isso, veja bem e tal, que é uma maneira também, acho que conecta um pouco o que a gente estava falando com o Ronaldo agora há pouco, que o YouTube monetiza mais vídeos maiores, né? Então, você acaba tendo que levar um pouco mais isso. Então, acho que tudo faz parte desse modelo que foi sendo lapidado aos pouquinhos, muito em tentativa e erro por esses caras. Agora, tem uma outra coisa que, quando você estava refazendo a pergunta, que me chamou a atenção, que acho que também vale a pena falar, que é o seguinte. Esses vídeos, eles são reprocessados, eles são processados na linguagem do YouTube, eles são jogados no YouTube, e aí começa esse fluxo de informações. Muitos deles, eles acabam sendo baixados e ganham pernas nas outras comunidades. Mas o que a gente vê é que não são todos os vídeos que fazem isso. Esses vídeos que a gente está colocando do formato tradicional, do jornalzinho, digamos assim, Kim Paim, Foco do Brasil, Vlog do Lisboa e por aí vai, eles tendem a ficar dentro do próprio YouTube. Os vídeos que a gente vê que são apagados e ganham perna são aqueles vídeos com trechinhos mais curtos que os americanos chamariam de call to action. Acho que o melhor exemplo foi aquele que eu dei na apresentação, que é o Bolsonaro olhando para a câmera do Foco do Brasil com o logo da Foco do Brasil. Não tem trabalho nenhum de edição, a não ser colocar o loginho ali no negócio, falando, ou talvez um CG, falando Bolsonaro fala com apoiadores, essas coisas todas que TV tem, em que ele pede uma ação, digamos assim. Ele conclama os seus seguidores a se mobilizarem em nome de um projeto, de uma ideia, do X, de alguma coisa. Então, a gente não vê com muita frequência, a gente vê raramente vídeos nesse esqueminha tradicional do YouTube, desse formato do YouTube, que ganham perna própria, digamos assim, e estão dentro das plataformas. O que a gente vê mais nas plataformas são esses vídeos curtinhos de ou call to action ou revolta, tá? Então, isso é uma coisa que tem alguns deputados que fazem isso muito bem, aquele Felipe Barros faz muito bem isso, Eduardo Bolsonaro faz muito bem isso, que é aquela coisa de pegar um vídeo que viralizou na internet. Acho que essa semana foi uma coisa de acho que um aluno trans bateu numa aluna, alguma coisa desse tipo, viralizou, foi o principal assunto que o bolsonarismo estava discutindo, enquanto todo o resto do Brasil estava discutindo a decisão da ministra Rosa Weber para sustar o orçamento secreto e colocar transparência. Então, eles pegam esses vídeos que provocam revolta na própria base, colocam ali uma marca d'água, o Felipe Barros faz muito isso, e daí soltam, e esse vídeo vai se replicando e vai funcionando como uma espécie de santinho, entre aspas, dentro das próprias comunidades. Acho que são essas algumas das especificidades. Correto.
Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Por enquanto, não. Tá bom. Eu acho que então, Guilherme, olha, É isso? É isso, foi muito legal te receber aqui. Para nós, assim, do grupo especificamente, a gente não tem. A tua fala nos estimulou a um olhar mais atento para o YouTube, no Uhum. sentido de que a gente se ocupa mais das outras redes. YouTube também, mas na medida em que ele é compartilhado, né? Que os vídeos são compartilhados e não o YouTube em si como plataforma. Então, isso nos instiga assim, a um olhar, né, para o YouTube como um espaço mais próprio de pesquisa. Para nós foi muito bacana te ouvir meio para que nos estimulando para esses movimentos aí. E foi muito bom. Enfim, te agradecemos. Ana Clara, quer falar alguma coisa? Não, foi ótimo, é um olhar sempre agregador, assim, e é interessante perceber meio que essa chamada de atenção para a gente que às vezes fica muito focado em questões metodológicas e coisas da pesquisa, mas achei muito interessante essa chamada de atenção para a gente prestar atenção nas especificidades assim de cada plataforma, assim, adorei, achei muito bacana. Obrigada, Guilherme, pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Legal, obrigado pelo tempo, foi um prazer. Se vocês quiserem, se eu puder ajudar em alguma coisa, estou disponível. E se eu puder deixar 2 recados, nunca é tarde para começar a programar, dá tempo ainda. Provavelmente tem muita gente que fala assim, não, eu não consigo. Consegue sim. Uhum. E certamente o YouTube vai ser uma força em 2022. E de novo, voltando para essa questão, acho que não tem como fugir dela, 2022, o grande assunto vai ser economia e vai ser política, essas duas coisas meio que conectadas. Então, é bom prestar um pouco de atenção nisso daí. Tá certo, Guilherme. Muito obrigado. Obrigada. Gente, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até mais. Tá certo. Tchau. Até mais. A gente pede, então, que quem está no seminário que continue com a gente para a gente conversar um pouco sobre os trabalhos. Obrigado pela presença do público que nos acompanhou aqui, né? E quem está participando do seminário com a Maria Clara e comigo, se mantém aqui que a gente tem que conversar um pouquinho sobre a ordem de apresentação dos trabalhos que já iniciam na semana que vem. Certo? Eu peço licença que eu vou ter que ir no banheiro rapidinho. Tá bom, eu também. Então, enquanto a gente se acomoda, eu também vou. Já volto.